Nós sabemos pelo testemunho das Escrituras que Deus é o Rei de toda a terra. O Salmo 47, versículos 6 e 7 diz que Deus é o Rei de toda a terra. Portanto, toda a terra deve salmodiar e cantar louvores ao seu nome. A terra pertence ao Senhor, porque foi Ele quem criou o mundo e os que nele habitam, diz o Salmo 24. Mas a pergunta é, como Deus criou o seu mundo? É sobre isso que nós vamos tratar no podcast de hoje. Em primeiro lugar, nós lemos em Gênesis capítulo 1 que este grande rei criou o seu reino por intermédio da sua palavra. 10 vezes se repete em Gênesis 1 a frase "E disse Deus". Por isso o Salmo 33, versículos de 6 a 9 diz: "Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir." Ao criar o seu reino pela sua palavra, Deus estava nos revelando o seu bendito Filho. Afinal de contas, João capítulo 1, versículos de 1 a 3 diz que o Verbo estava no princípio com Deus e que todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele, nada do que foi feito se fez. Tudo foi criado por meio dele e para ele, diz o apóstolo Paulo. Em segundo lugar, nós vemos que o rei criou o seu reino muito bom. Bom da perspectiva de Deus, e isso significa benevolente, harmonioso, organizado e revelador do Criador. 6 vezes se diz em Gênesis 1, "E viu Deus que isso era bom." E quando Deus então criou os seres humanos, pela 7ª vez se diz, "E eis que era muito bom." O mundo então foi criado muito bom. Em terceiro lugar, Gênesis capítulo 1 nos diz que o Rei Eterno criou o seu reino organizado, com leis específicas através das quais o mundo iria funcionar harmonioso. Vemos a manifestação disso nas leis da física, por exemplo, nas leis da matemática, mas nós vemos isso também nas leis morais. Por exemplo, Deus fez homem e mulher, e assim ele ordenou o matrimônio, o casamento como o meio legítimo de procriação da raça humana. Ele criou também o trabalho, quando ele ordenou ao homem que cultivasse e guardasse o jardim. E dentre essas muitas leis, Deus deu também a lei do descanso. Por isso ele criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Por que Deus fez todas as coisas em 6 dias e descansou no 7º? Ele não poderia simplesmente dizer, haja tudo e tudo passaria a existir? Sim, ele poderia, mas ele não quis assim. Ele criou o seu reino em 6 dias e talvez por algumas razões. Primeiro, para nos dar um exemplo de como o seu reino deveria funcionar. Ou seja, a sua criação deveria obedecer este ciclo semanal. 6 dias de trabalho e 1 de descanso para a comunhão com Deus. Por isso, quando lemos em Êxodo capítulo 20, versículo 11, a lei diz, 6 dias trabalharás, e no 7º tu descansarás. E a razão dada é esta, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Trabalhar 6 dias e descansar no 7º, portanto, é uma ordem da criação e não uma invenção dos judeus. O princípio do descanso, portanto, existe muito antes dos 10 mandamentos terem sido dados ao povo judeu. Em segundo lugar, ele criou o seu reino em 6 dias para nos revelar o nosso descanso eterno. O autor de Hebreus, no capítulo 4, fala que ainda resta um descanso para o povo de Deus. Sim, Josué não deu descanso ao povo quando eles entraram na terra de Canaã. Isso porque Canaã era apenas uma sombra do verdadeiro descanso eterno que Deus nos dará na nova criação. Ou seja, na criação, Deus já tinha em mente a nova criação. Em Gênesis capítulo 1, Deus já tinha em mente Apocalipse 21. E por fim, Deus criou o seu reino em 6 dias para nos revelar Cristo. Paulo diz em Colossenses capítulo 2, 16 e 17, que o 7º dia era uma sombra que apontava para Cristo, o nosso verdadeiro descanso. Isso quer dizer que todos os fins de semana, quando os judeus se reuniam, eles estavam anunciando a vinda do Messias.
que é o verdadeiro doador do descanso. Por isso, agora que Cristo chegou, o sétimo dia foi abolido e a igreja do Novo Testamento não se reúne mais nesse dia. É assim que está dito em Colossenses capítulo 2, 16 e 17. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festas ou lua novas, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Por esta razão, no Novo Testamento, encontramos a igreja se reunindo para o culto no dia do Senhor, que é o primeiro dia da semana. É isso que nós vemos em Atos capítulo 20, versículo 7, e em 1 Coríntios capítulo 16, verso 1 e 2. Em Atos capítulo 20, verso 7, nós vemos Paulo se reunindo com a igreja no dia do Senhor, o primeiro dia da semana, para celebrar a ceia do Senhor e para a pregação da palavra. Em 1 Coríntios capítulo 16, nós vemos o apóstolo Paulo ordenando que a igreja recolha suas ofertas no primeiro dia da semana, que era o dia do culto a Deus. Esse primeiro dia da semana é chamado em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, de o dia do Senhor, o dia que lembra o Senhor, porque foi o dia que ele ressuscitou. Há também um mandamento claro no Novo Testamento, ordenando que os cristãos não abandonem jamais a Assembleia dos Santos e jamais deixem de congregar. Não deixemos de congregar, diz o autor de Hebreus no capítulo 10, verso 25, como é costume de alguns. Isso quer dizer que no domingo os cristãos devem se reunir em culto congregacional e observar o princípio criacional de guardar um dia na semana para o culto ao Senhor da nova criação. Há muita gente que não crê que o princípio do descanso ainda é válido para os nossos dias. Mas como disse R.C. Sproul, o fato do descanso ser uma ordenança da criação é uma forte evidência de que ainda há uma exigência de que esse princípio criacional seja observado pelos cristãos. Não apenas pelos cristãos, pois o sábado é parte do propósito de Deus para a humanidade desde o princípio. Creio sinceramente que o descanso é um princípio criacional, portanto, ainda é válido para os nossos dias. Por isso, entendemos que no domingo, o dia de descanso do Novo Testamento, devemos nos reunir em assembleia solene, cultuar a Deus e ter comunhão com os santos, em obediência ao grande Rei da criação. No dia do Senhor, deve haver um descanso do comércio e de todos os labores que nos impeçam de ter comunhão com Deus e com sua igreja, exceto, obviamente, as obras de necessidade e misericórdia.